Olá, seja bem-vindo à nossa 8ª aula do treinamento Aprenda a Investir na Bolsa de Valores. Nessa aula falaremos um pouco sobre índices de ações, né? Você provavelmente já escutou muitas vezes alguém falar sobre o índice Ibovespa subiu 1% hoje ou o índice Ibovespa caiu 1% hoje, enfim. A gente vai explicar um pouco o que é isso, como funciona. E é claro, não falar só sobre o índice Bovespa, porque ele não é o único que tem na Bolsa Brasileira, então eu vou falar de outros índices e também de índices importantes ao redor do mundo. Fechado? Então vamos dar uma olhada na tela. Então, índice de ações indicam a variação média dos preços de uma cesta de ações. Tá? Essa cesta de ações é definida de acordo com cada um desses índices, né? Em um determinado período. Seus valores são expressos em pontos e sua variação é medida em percentual. Servem para medir a saúde das empresas que compõem esse índice e a direção de um determinado mercado. Tá? Cada índice, pessoal, é criado a partir de regras específicas que elegem os papéis que vão compor essa carteira, a carteira do índice, né? Servindo como ponto de referência, que a gente chama de benchmark, para medir o desempenho de um determinado mercado, conjunto de empresas ou até mesmo ações de um setor específico, né? Então você tem índices do setor de construção civil que medem o desempenho das empresas de construção civil, por exemplo. Tá? Daqui a pouco a gente vai mostrar exatamente quais são esses setores, o que pode ser medido. Tá? Os índices cumprem basicamente 3 objetivos, são indicadores de variação de preços do mercado, servem de parâmetros para avaliação de performance de portfólios, né? Então, quando você vai investir num fundo de investimento, né? Um fundo de investimento em renda variável, né? Você observa como foi a variação desse fundo em relação à variação do índice Bovespa, né? Geralmente, os fundos que performam melhor do que o índice Bovespa são os fundos preferidos para que você faça seus investimentos, tá? E pode ainda servir como instrumento de negociação do mercado futuro, né? Um instrumento que hoje tem mais liquidez no mercado é exatamente a negociação de índice futuro do Ibovespa, né? Que é um contrato criado a partir da variação do Ibovespa, né? Então também serve para ser negociado, tá? Daqui a pouco a gente vai falar sobre mercado futuro e sobre negociação com índice e dólar, tá? Que de certa forma é por onde muita gente tem começado nesse mundo de investimento, tá? Bom, a gente falou que nós podemos ter vários índices de ações, né? E cada um desses índices acaba atendendo a uma análise específica, tá? O mais representativo é o índice Bovespa, que reúne ações das empresas mais relevantes do mercado. Daqui a pouco eu vou falar um pouco da composição do Bovespa, vou esmiuçar isso com muito cuidado. Mas além disso, né, seleção pela liquidez, a gente tem o IBRX 50, que é composto pelas 50 ações de melhor liquidez no mercado, o IBRX 100, que é composto pelas 100 ações de maior liquidez do mercado, o índice Brasil Amplo, tá? Que é pouco conhecido, quase nunca usado. Além disso, né, você pode ter um índice baseado em sustentabilidade social e empresarial, em pagamento de dividendos, né, para quem investe no longo prazo, gosta muito de observar esse índice, como está a valorização dessas empresas boas pagadoras de dividendos, até comparar com o desenvolvimento, por exemplo, do Ibovespa. Seleção conforme setor de atuação de empresa, né? Então se você gosta de um determinado setor, por exemplo, setor imobiliário, ou financeiro, ou de utilidade pública, você pode ler o índice desse setor, né? Ver se ele sobe ou cai ao longo do tempo. Seleção pelo valor de mercado das empresas, né? Então desde empresas médias, small caps, que são empresas pequenas, índice valor BMF Bovespa, né? E também você pode fazer uma seleção baseada na governança corporativa das empresas, tá? Então todos esses são os índices que a gente encontra no mercado. Eu uso muito esse aqui, tá? Esse acaba sendo a referência para a maioria das decisões que eu tomo, né? Então eu começo sempre o meu dia estudando o desenvolvimento do índice Bovespa. Então vamos falar um pouco mais sobre ele, tá? O índice representa o valor atual de uma carteira teórica de ações, muito antiga, criada em 1968, com um valor de base 100 pontos. Né? Hoje o índice está próximo aos 85 mil, quando foi criado valia 100 pontos. Tá? E que desde então nunca sofreu alterações em sua metodologia de cálculo, nenhuma alteração severa. Né? Nós tivemos uma pequena alteração
depois do caso da OGX, que criou uma distorção pequena, mas uma distorção no índice, então alguma alteração sofreu, mas nenhuma alteração severa, tá? Esse valor assume que não foi feito nenhum tipo de investimento adicional desde a sua criação, né? Ao longo do tempo você não colocou mais dinheiro no mercado, né? E considera apenas os ajustes decorrentes da emissão de proventos, né? Dividendo, pagamento de juros sobre capital próprio, enfim, tá? Das empresas listadas em bolsa, né? Então o Ibovespa é o resultado de uma carteira teórica de ativos elaborada de acordo com os critérios estabelecidos em sua metodologia, tá? Principalmente tamanho da empresa no mercado e a liquidez, tá? Eu tomei o cuidado de pegar a composição do índice Bovespa atual, né? E aí você consegue perceber que é realmente uma cesta de ações, né? O Ibovespa atualmente é composto por 65 ações, não 65 empresas, porque tem empresas que têm mais de uma ação que compõem o índice Bovespa. Por exemplo, você tem a Petrobras 4 e você tem a Petrobras 3. Ambas são muito representativas, tá? E, portanto, você tem menos do que 65 empresas, mais 65 ações que compõem o índice Bovespa, tá? Uma coisa importante, né, é observar a participação do mercado, tá? Por exemplo, Vale é a que tem a maior participação, a Vale 3, tá? Então, 12,88% do Ibovespa é composto por ações da Vale, né? Então, quando o Ibovespa sobe 1%, a Vale pode contribuir ou, de certa forma, ser contraponto, né, do Ibovespa, e ela é muito relevante, porque ela representa aí 12% da composição do Ibovespa, aliás, quase 13%, né? Depois você tem o Itaú, depois o Bradesco, depois Petrobras com as suas ações ON e PN, né? Depois a gente tem Ambev e, por fim, a B3, né? Quando a gente soma isso, né, pessoal, a gente está falando de 6 empresas, 7 ações, né? Já que a Petrobras tem tanto ações PN quanto ON nessa composição. Então essas 6 empresas, Vale, Itaú, Bradesco, Petrobras, Ambev e a B3, que é a Bolsa, né, correspondem, não sei se vocês conseguem ler aqui, mas a 51% do Ibovespa, né? Então se a gente fizer uma somatória aqui, vocês vão ver que a variação dessas empresas, né, respondem a 51,543% do Ibovespa, ou seja, a nossa bolsa ela é muito concentrada em poucas ações. De certa forma, isso tem um lado bom, de outra tem um lado ruim, né? Porque se, por exemplo, no pregão de hoje, né, o Ibovespa caiu cerca de 1%, a Petrobras caiu 5%, é um dia de correção de Petrobras, nos últimos dias ela tinha subido bastante, ou seja, como ela é muito representativa, né, ela acabou puxando o mercado para baixo, né? Então, às vezes, uma ação apenas acaba fazendo um movimento de mercado, tá? Mas, enfim, isso é o que a gente tem hoje e é o que a gente estuda com o passar do tempo, né? Além disso, separei um gráfico do desenvolvimento do Ibovespa a partir da criação do Plano Real, né? Quando a inflação, né, esteve mais domável, né? A gente percebe que a Bolsa, né, ao longo do tempo, ela é cheia de sobe e desce, né? A gente teve uma crise muito grande a partir de 97, 98, depois uma crise muito grande que acabou ao final de 2002, depois uma crise grande em 2008, tá? A gente teve uma crise bem representativa ao final do governo Dilma, né, com a economia retraindo, mas que no longo prazo, né, a tendência da Bolsa desde esse momento, né, a gente pode até tirar um pouco mais o zoom, é até mais impressionante o desenvolvimento da Bolsa em momentos anteriores a 1994, né? Ela sai praticamente do zero aqui, né? De qualquer forma, a tendência da Bolsa, né, no longo prazo acaba sendo uma tendência de alta, o que é muito bom, né? Significa que a nossa economia é hoje muito mais sólida, muito melhor do que era há 20 e tantos anos atrás, tá? Isso é uma boa notícia, né? Significa que as ações das companhias brasileiras listadas em bolsa evoluem ao longo do tempo, tá? Bom, além de fazer um estudo das bolsas brasileiras, né, eu também acabo olhando algumas bolsas lá fora, principalmente essas 4 aqui, né? Primeiras, né? As bolsas dos Estados Unidos, Dow Jones, que é o primeiro índice criado, na verdade, o índice da Bolsa de Nova York, primeiro índice criado.
há muitos anos por um cara chamado Charles Dow e seu sócio chamado Edward Jones. Então o índice Dow Jones recebe o sobrenome dos dois, tá? Esse índice foi criado por volta de 1880 e é o principal, mais conhecido até hoje. Em seguida, acho que com a mesma representatividade hoje em dia, o S&P 500, que reúne as ações das 500 maiores empresas americanas, né? A Nasdaq, que é a bolsa de tecnologia, também muito representativa, e a bolsa da Alemanha, né? Então essas 4 bolsas, sempre quando a gente vai iniciar o nosso estudo, né, na parte da manhã, eu acordo, tomo meu café, né, tomo banho, enfim, tomo meu café, sento aqui, a primeira coisa que eu faço é observar como é que está o mercado futuro americano, porque o nosso Ibovespa é muito ligado ao mercado americano. Enfim, a economia americana é o motor propulsor do mundo, né? Normal que a gente sinta aí quando o mercado cai, que a gente fique eufórico quando lá fora tá subindo, né? Olho também as bolsas na Europa, principalmente a bolsa da Alemanha, que para mim é mais representativa, tá? Então, esses índices, Ibovespa aqui no Brasil, né, esses 3 bolsas americanas e a bolsa da Alemanha, acabam que vão fazer parte do seu dia a dia, se você realmente gostar disso aqui e resolver fazer trades aqui no mercado, perfeito? Bom, chega ao fim mais uma aula, daqui a pouco a gente volta com a próxima. Espero que vocês tenham gostado, espero encontrá-los aí na nossa próxima aula. Até mais!